O objetivo desse vídeo é contribuir para que a sociedade em geral compreenda a função de uma universidade, o papel didático-pedagógico, financeiro e administrativo. Olá, eu me chamo Mariane Cerejo, sou advogada do escritório Rezende Mori Hudson e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco mais sobre o papel de uma universidade, voltado especificamente para os tribunais de contas da União. Para falarmos sobre a autonomia universitária, nós temos que ter em mente sempre o artigo constitucional 207, que nos garante que as instituições de ensino superior terão autonomia administrativa, didático-pedagógica e financeira. Pois bem, vamos falar sobre cada um desses tópicos para que vocês consigam compreender com exemplos. Iniciando pela autonomia administrativa, diz respeito à possibilidade da universidade ser administrada por seu reitor, quanto às contratações, a utilização dos funcionários presentes e a designação de cada uma das tarefas que serão realizadas em apoio ao ensino superior. Cumpre ressaltar que essa administração também segue regras, assim como todos os outros preceitos constitucionais, embora amplos, não são absolutos. No outro ponto, quanto à administração financeira, nós temos aí a possibilidade de designação de valores específicos para fins próprios dentro da universidade. Quando nós pensamos, por exemplo, que a União designa um valor específico para que um reitor administre, este reitor terá liberdade de utilizar essa verba para incentivo científico, para uso de compra de materiais próprios para o funcionamento, para bolsas de estudo e outros tantos usos dentro da própria instituição. E aqui, queridos, vale lembrar uma situação específica. Essa autonomia, novamente, embora ampla, não é absoluta. Isso porque cada uma dessas verbas recebidas, elas necessariamente deverão ter as suas contas prestadas. Mas o que isso significa? Bom, na prática, após a utilização desses reitores, comumente no ano seguinte, esses reitores deverão utilizar tabelas e notas fiscais, planilhas e todo o arcabouço financeiro para demonstrar o correto uso, a correta implementação desses valores. Em se tratando de universidades federais, nós temos comumente o Tribunal de Contas da União como órgão de controle externo, responsável por averiguar e analisar cada uma dessas despesas. Estamos falando aqui que num caso em que um reitor ou outro funcionário responsável por essa universidade venha investir verbas em programas que não deveriam ter esses valores, ou então, caso ocorram desvios financeiros, essas pessoas poderão ser pessoalmente responsabilizadas. Isso significa que elas deverão pagar de volta os valores gastos, porque os valores originalmente de União, Estados, municípios e Distrito Federal devem ter o fim específico na busca do crescimento e desenvolvimento educacional. Por fim, e não menos importante, nós temos aí a autonomia didático-pedagógica. Esta autonomia, por sua vez, garante que a universidade tenha plena liberdade na escolha dos cursos, disciplinas e matérias a serem lecionadas. Na prática, nós temos aí uma situação muito vantajosa para o ensino superior, porque a universidade não depende de autorização de outro órgão para escolher uma disciplina que possa auxiliar o crescimento da comunidade. Tampouco depende de autorização para iniciar ou finalizar um curso em questão. E, novamente, nós temos aí uma possível restrição a essa autonomia, que, embora ampla, não é absoluta. Esta restrição surge na possibilidade de alguém que crie uma disciplina que não seja propriamente de ensino superior ou que não tenha nenhuma colaboração e vantagem para a população em questão ser, então, indiciado por improbidade administrativa. A improbidade administrativa nada mais é do que uma situação em que um responsável cria algo contra a lei ou contra os princípios constitucionais. Estes princípios, amplos e abstratos, podem ser utilizados para garantir que o ensino tenha o seu fim alcançado. Veja, embora seja um assunto extremamente amplo quanto à autonomia universitária, nós conseguimos reduzir em um vídeo curto para que vocês compreendam o papel dessa situação. Na prática, infelizmente, nem tudo ocorre como deveria. Muitas vezes nós temos processos administrativos e judiciais em face de instituições de ensino que, com as melhores das intenções, ainda assim são acusadas de ferir normas ou leis. Nesses casos, podem ser instaurados inquéritos administrativos
processos nos tribunais de conta e até mesmo atuações judiciais, em que essas universidades, instituições, reitores e demais servidores da casa precisarão de uma defesa efetiva. Neste caso, se você tiver alguma dúvida ou precisar de algum apoio, até mesmo tiver curiosidade sobre o tema, não deixe de entrar em contato conosco. Por meio desse vídeo, nós acreditamos que podemos ensinar e passar mais conteúdo para você. Em caso de dúvida, não hesite, entre em contato conosco.